Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde e com a tua família. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto tem sido e por tudo quanto tem feito. Passando também para deixar o nosso devocional, e hoje o nosso devocional, uma visão diferenciada. Salmo 73, verso 17, o salmista assim nos diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Nós temos no Salmo 73 o Salmo de Asaf, e já tive aqui a oportunidade de falar uma vez sobre este mesmo versículo, e hoje o Espírito de Deus me traz a oportunidade de compartilhar uma nova visão, ou também um complemento deste versículo, que dentro do contexto geral faz parte e deve permear as nossas vidas. Uma visão diferenciada. Nós temos a tendência sempre de olhar na ótica humana. Tudo quanto está diante de nós, tudo quanto observamos, pessoas, coisas, situações, analisamos sempre do ponto de vista pessoal, humano. No entanto, o que eu aprendo com esta palavra é que o salmista Asaf, depois de fazer uma descrição com relação a todos quantos ele via à sua volta, ele teve uma visão diferenciada a partir do templo, dentro do santuário. A Bíblia diz que quando ele entrou no santuário, até que entrei no santuário e vi o fim deles. Uma é a visão que temos quando olhamos do lado de fora, sem a perspectiva espiritual, sem o cuidado de ter a orientação e a diretriz do Espírito de Deus. Hoje muitas pessoas estão tomando as suas decisões, olhando, julgando, ou até mesmo interpretando de fora do santuário. Mas quando entra no santuário, começa a observar que é totalmente diferente. Agora, não basta entrar no santuário, é preciso entrar no santuário, é preciso entrar de coração aberto, de mente pronta e de ouvido atento à voz do Espírito Santo. Veja o que diz 2 Crônicas: eis que o ouvido do Senhor está sempre atento a toda oração que se faz neste lugar. Ou seja, para que a oração seja ouvida, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, precisamos devotar a Deus todo um cuidado especial, entrando no templo. Que possamos meditar nesta palavra e entender que entrar no templo, entrar no santuário, vai fazer com que tenhamos uma outra visão de tudo quanto está à nossa volta. Talvez você esteja sofrendo angústias, depressões. Talvez você esteja sofrendo da ansiedade, porque você está enxergando as coisas de lado ou do lado de fora do templo. Quando você entrar no santuário, vai enxergar que maior é o que está com você do que o que está fora de você. Maior é aquele que habita em você do que as tuas perturbações, as tuas ansiedades, as tuas depressões. Deus é muito maior do que isso daí. Entre no santuário e tenha uma visão diferenciada das coisas, porque no santuário Deus sempre fala conosco. Embora Deus habite em mim, há uma expressão que utilizamos muito: eu sou a igreja. Eu sou a igreja como organismo vivo, mas como organismo vivo eu preciso estar no santuário. Asaf, enquanto ele olhava tudo do lado de fora, enquanto ele estava do lado de fora, ele enxergava tudo como prosperidade do ímpio e como ele, servo de Deus, não prosperava. Mas quando ele entrou no santuário, ele entendeu como é que funcionava o fim daqueles que não servem a Deus, o fim daqueles que mascaram a verdade. Mas para aqueles que permanecem firmes, Deus sempre tem e faz brilhar o sol da justiça. Deus sempre tem a prosperidade, Deus sempre tem o cuidado, e o sol da justiça brilha sempre. Igreja, organismo, dentro do santuário, porque no santuário nós dobramos-nos diante do Senhor,
falamos com o Senhor, recebemos o cuidado do Senhor, e a comunhão é de suma importância para que nós superemos todo e qualquer desafio, porque na hora que nós precisarmos de alguém para nos aconselhar, para nos dirigir, quando precisarmos de alguém para nos ajudar na interpretação da palavra, será no local da comunhão, porque no local da comunhão falamos a mesma linguagem. Qual é a mesma linguagem? A linguagem da conveniência? Qual é a mesma linguagem? A linguagem que massageia o ego? Não, a linguagem da Bíblia Sagrada. Errais, não examinando as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E aí, quando sentamos para conversar, para tirar as dúvidas, porque temos dúvidas, eu mesmo até mesmo como pastor, às vezes me surgem dúvidas e eu preciso sentar com um mentor, com aquele que pode me dar esclarecimento. Se o esclarecimento não for o suficiente, vamos buscar novas conversas até que cheguemos em um denominador comum, porque vale lembrar sempre, vou sempre repetir isso, por mais que alguém diga, mas ele é muito repetitivo, vou sempre dizer que a nossa salvação é muito maior do que as nossas ideologias, a nossa salvação é muito mais importante do que as nossas filosofias, a nossa salvação é muito mais importante do que uma ideologia eclesiástica. A eclésia que foge aos preceitos bíblicos não é eclésia. A eclésia que se adequa à palavra de Deus, essa sim anda conforme a vontade de Deus. Porque não é a igreja que se adequa ao homem, é o homem que se adequa à igreja, ou a igreja que prega a palavra, porque hoje há muitos que distorcem a palavra. Então nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus, observando os seus preceitos. Um grande abraço, Deus abençoe, que possamos olhar, enxergar com a visão de dentro do santuário.